prestando um esclarecimento sobre o conteúdo do capítulo 18, cujo tema central é muitos os chamados e poucos os escolhidos ou eleitos, Simeão vem interpretando, portanto, essa mensagem deixada pelo Cristo, nos falar de que reconhece-se o cristão por suas obras. Isso quer dizer, na nossa humilde compreensão, que o nosso acesso, aos céus, e ele diz aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que entrará nos céus. Isso quer dizer que o acesso ao céu, como tal entendido, a plenitude da felicidade, não é o céu que tradicionalmente, por origem católica, a gente conhece, céu e inferno, não é isso, mas na linguagem da doutrina espírita, o céu equivale para nós à perfeição espiritual, que é o objetivo maior de todos nós reencarnados e que habitamos esse planeta de provas e expiações. Então, Simeão, nesse gesto de bondade para conosco, traz com palavras simples essa mensagem maior, de que o acesso a esse grau superior, no sentido espiritual, não é para aqueles que dizem apenas Senhor, Senhor. Aqueles que se dizem amigos do Cristo, praticantes do seu ensinamento. Mas aqueles que efetivamente o são. Aqueles que, seguindo a lição do Cristo, porque esse é o fundamento maior da doutrina, transformar. E não se transforma se o conhecimento não operar em nós efeitos práticos. Não trazer para nós essa felicidade tanto buscada. Então, esse espaço que nos é reservado na plenitude, o requisito é que tenhamos provocado em nós essa melhoria, esse avanço na escala espiritual. E nós temos exemplos práticos disso no cotidiano, porque nós, enquanto tomamos atitudes mundanas, atitudes mal pensadas, mal engendradas no nosso sentimento, nós temos conosco o resultado dessas atitudes. Normalmente, as doenças que às vezes nos atingem, os estados de enfermidade, eles decorrem justamente da nossa qualidade de sentimento, do nosso respeito ao nosso corpo e a esses predicativos de virtude que são pregados pelo Evangelho. Então, para nós que nos alimentamos desregradamente, somos normalmente acometidos por uma ou outra dificuldade no aparelho digestivo. São os chamados resultados psicossomáticos, que decorrem da nossa precariedade mental ou espiritual, com reflexo no nosso patrimônio físico, que é o corpo de encarnado. E a ciência moderna, a medicina moderna, já compreendendo que o tratamento não se faz apenas no corpo físico, já caminha para, reconhecendo a potencialidade espiritual de cada um de nós e os seus efeitos, já aceita e até defende esse tratamento global, holístico, do homem enquanto carne e osso, mas sobretudo o homem enquanto ser pensante e dotados de espírito, cujo regramento é indispensável, porque sabemos que, por informação do Livro dos Espíritos, que sofremos uma influência permanente da espiritualidade. E essa influência será maléfica ou benéfica segundo as nossas disposições mentais, a nossa disposição de nos transformarmos. Então, se mantemos em nós pensamentos maléficos, agressivos, sentimento de dor injustificada, lamentos,
revolta que muitas vezes sentimos porque algum mal nos atinge, longe de nos recuperarmos, estaremos agravando esse reflexo da doença em nosso corpo. E quanto mais nos revoltamos, nos penalizamos de nós mesmos, mais difícil fica essa transição do momento de enfermo para a saúde plena. Daí porque aconselha-se que o tratamento, além daquele feito pelo médico, também se cuide do espírito, através da frequência na casa espírita, mas sobretudo o estudo das obras básicas, que são o norte, né, são a estrutura da doutrina espírita, que nada mais é do que a interpretação do Evangelho do Cristo, mas que nos alerta, como outros segmentos religiosos, que o fundamental na nossa trajetória é a nossa capacidade de nos transformarmos. Por isso se diz, reconhece-se o cristão por suas obras. Obras aqui no sentido de aquilo que ele produz enquanto indivíduo, filho de Deus. Não é a obra no sentido material, não é a obra profissional, mas a obra que podemos operar em nós mesmos, purificando os nossos sentimentos, desenvolvendo em nós essas virtudes básicas, mas, e por isso mesmo, fundamentais. O gesto de amor, caridade, o perdão, para, a partir daí, amainando os nossos sentimentos mais profundos, possamos ser os melhores ou os bons interlocutores daqueles que, ainda que não tenham os predicativos que almejamos em nós e no nosso semelhante, possamos colaborar no sentido de, através do nosso exemplo, induzi-lo à prática do bem, do amor e da caridade. Vejamos então que a presença do cristão, a atuação de nós enquanto cristãos e espíritas é de fundamental importância, não só para nós individualmente considerados, mas no trato da nossa família, porque como pais ou filhos, o nosso bom exemplo vai sempre ter uma repercussão positiva no nosso ambiente de trabalho, através da tolerância, da nossa capacidade de perdoar, da compreensão do desequilíbrio do chefe, do subordinado. No mundo externo, nas tratativas sociais, evitando a maledicência, a discórdia, procurando ser o bom mensageiro, identificando nos outros as virtudes que efetivamente possuem, porque ninguém é tão ruim a ponto de não ter consigo uma virtude, ou muitas delas. Nós, muitas vezes, premidos por um agravo que tenhamos sofrido, uma antipatia que às vezes cultivamos, somos incapazes muitas vezes, de identificar no nosso semelhante qualidades, às vezes até superiores às nossas. O bom cristão é aquele que pratica o bem, age segundo o Evangelho, com o seu semelhante, como desejasse que o semelhante agisse consigo mesmo. Sendo compreensivo, caridoso, perdoando sempre, mas sobretudo tendo a humildade de, no momento de equívoco, rogar esse perdão àquele que tenhamos agravado. Mas também no processo de autotransformar-se, realizar esse auto-perdão através do exame de sua consciência, compreendendo aquele dano, aquele gravame que causou a alguém, através da oração, da reflexão, do arrependimento, sermos capazes de nos auto-perdoarmos e ficarmos livres na tratativa, inclusive com aquele que agravamos. Percebamos o seguinte, o próprio Chico Xavier falou, o Cristo não nos pediu muito,
nos pediu apenas que amar ao próximo como a nós mesmos. Tratemos o próximo como gostaríamos de ser tratados. Mas nós sabemos, isso não é muito. Mas demanda de nós um esforço muito grande, porque trazemos de encarnações anteriores vícios e dificuldades cuja transformação sabemos que é difícil. Porque não sabemos quantas vezes já nos reencarnamos, mas sabemos que são várias e outras tantas várias ocorrerão, dependendo da quantidade de defeitos que teremos que corrigir. Então, apesar de Cristo ter pedido algo tão simples que amar alguém, na plenitude desse amor, esse amor incondicional, que é aquele que ele exercitou, que ele exemplificou ao tempo em que esteve encarnado e que deixou escrito através dos evangelistas. É simples assim, mas demanda de nós, viciados pelos equívocos reiterados das encarnações anteriores, um esforço muito grande, porque não conseguimos, não é humano ainda, do humano encarnado, essa transformação por um gesto de milagre. Aliás, sabemos nós, não há milagres. O que há é uma preparação que nós fazemos conosco mesmos para operarmos essas transformações que para o leigo, o desavisado, pode passar como se milagre tivesse ocorrido. Então, o nosso dever para operar esse chamado milagre lá fora é nos prepararmos, nos condicionarmos a nível de pensamento, sentimento e atitude para penetrar as virtudes evangélicas e nos tornarmos homens melhores cada dia. E não precisamos ter pressa, temos que ter perseverança, porque dotados de espírito imortal, temos uma eternidade, um futuro sem data para nos transformarmos e atingir o ápice da evolução espiritual. Porque se tivermos que, através da prece, queremos realizar em nós tudo quanto atinjamos a perfeição, certamente nos frustraremos. Porque defeitos arraigados na nossa memória espiritual, no nosso coração, não seremos capazes de, nesta oportunidade, nessa presente reencarnação, aperfeiçoarmos ao ponto de atingirmos a plenitude espiritual. E a vida de encarnado é uma escola. A cada dia temos desafios dos mais variados, seja no seio familiar, seja nas nossas relações sociais. Estamos sendo desafiados permanentemente a mostrar quem efetivamente somos. Se somos o homem comum, que lê o Evangelho sem compromisso, como muitos de nós fez ao longo do tempo, porque não fomos tocados com a exemplificação que é fundamental, ou se, a partir do momento que adentramos a casa espírita, nós tenhamos melhorado um pouco mais. E nós temos a responsabilidade que a gente detém enquanto espírita, porque sabemos, lá fora, as pessoas nos distinguem pelo que somos. Nossa, fulano é diferente, não, olha, mas ele é espírita. A gente tem essa alegria de, não obstante, não termos consciência dessa evolução, dessas conquistas que já tenhamos feito, lá fora eles percebem essa mudança que alegra não só a eles, mas também a nós. Então percebamos a responsabilidade que temos quando penetramos o ensinamento do Cristo através da doutrina espírita. Por isso fica reforçada a mensagem do Cristo. Conhece-se o cristão pela sua obra, pelo que plantou, e conhece-se a árvore pelos frutos que deu. Portanto, aquilo que produzimos haverá, para sermos considerados bons cristãos, bons espíritas, haverá de ser também bom
para que através desse fruto, que é o resultado do nosso esforço, seja através da família, quando produzimos um filho, seja pelo trabalho profissional, através daquele resultado sejamos reconhecidos como homens de bem e bons espíritas. Então não basta dizermos, eu sou cristão. Temos que ser cristãos na verdadeira acepção da palavra. E o modelo, é óbvio, é o do Cristo. Então, quando tivermos dúvidas ou dúvida, como devemos proceder em determinados momentos da vida, consultemos esse conhecimento que já dispomos do Evangelho, indaguemos a cada um de nós mentalmente como Cristo agiria nesse momento, que resultado ele produziria, que reação ele teria. E vamos identificar sempre a reação virtuosa do perdão, do ouvir a humilhação e não se entregar, não corresponder à agressão que ouvimos, quer dizer, sermos humildes. E vamos perceber que à medida que assim agimos, a nossa alegria interior é muito maior, porque identificaremos em nós sinal de progresso espiritual. Porque se formos sempre reação, no nível de agressividade que recebemos, seremos gladiadores aí fora. E que vantagem tiveram os gladiadores no tempo da sua existência? Mataram, morreram? Sejamos o gladiador do bem, aquele que, não obstante tenha recebido uma agressão, seja capaz de, compreendendo essa atitude desequilibrada do seu interlocutor, possa antecipadamente perdoá-lo, não ouvir aquilo. Em momentos de maior desafio, de agressão mais severa, busquemos a oração, que é essa conexão que fazemos com a divindade e que a hora que a iniciamos, sentimos em nós um apaziguamento dos sentimentos inferiores e uma transformação daquele gesto de repulsa a um gesto de compreensão e de amor. Esse mesmo amor que no livro Sinal Verde, André Luiz nos convida a exercitar nas visitas que fazemos aos doentes. A discrição que temos que ter com o moribundo que se acha numa cama, o cuidado que devemos ter para consultar se a visita será oportuna, porque às vezes nosso amor e solidariedade é tão grande que a gente, na ânsia de mostrar isso, atropelamos uma rotina daquele que está numa cama. Às vezes desrespeitamos aquele silêncio do ambiente que é importante para aquele enfermo. Então, ser cristão é também cumprir os compromissos sociais com absoluto respeito à integridade do ambiente que vamos enquanto visitantes de um enfermo. E nós sabemos que muitas vezes nessas visitas, a nossa curiosidade, que é um sentimento que temos também como bons cristãos, mudar, a gente chega às raias da especulação, para saber quando, como, previsão de recuperação, e isso traz para o doente ou para os familiares uma angústia muito profunda, porque leva-os a um pensamento que naquele momento não é oportuno e que não nos cabe indagar. Então essa magia de transformação, magia aí no sentido figurado, evidentemente, no sentido metafórico, possa nos alcançar também nesses gestos pequenos, de saber respeitar que, embora estejamos numa visita no lar de um enfermo, não podemos adentrar o seu quarto porque está no momento de sono, de repouso, ou porque, por motivos próprios dele, não deseja receber ninguém. Quantos há de moribundos que nem o familiar deseja receber?
Então, que tenhamos essa precaução, essa previdência, esse amor a esse próximo, que embora esteja carecendo desse amor incondicional nosso, mas respeitemos esse limite. Então, que saibamos, meus irmãos, e possamos a partir de hoje, já tocados por essa nova lição e orientados pelo Espírito que ditou essa instrução, Simeão, foi 1843, repito, 1863, em Bordeaux, França, compreender que não devemos, que hastear a bandeira da cristandade não nos torna melhores do que ninguém. O importante é que sejamos cristãos na verdadeira acepção da palavra, e quanto mais humildes, melhor. Porque nos cabe, enquanto cristãos, é ter sentimentos próprios daqueles que o Cristo teve, e não alardeando, porque o próprio mundo nos reconhecerá como cristãos, não gritando os nossos nomes em praças públicas, nos conduzindo à mídia, nos respeitando como homens de bem, nos ouvindo nos momentos de dificuldade, porque tem em nós o bom conselheiro, aquele que estuda o Evangelho, mas sobretudo o pratica. Homens ponderados, homens de boa intenção, boa fé, caridosos para com o seu semelhante. Porque são esses atributos que nos distinguirão. Os demais, aqueles que lá fora se homenageia e se prestigia no meio social, nós sabemos que estão impregnados de sentimento de materialidade, de ufanismo, de elevação social. E nós precisamos cultivar em nós a elevação espiritual. E a doutrina espírita, nesse gesto permanente desde a chegada de Kardec, com a compilação dessas informações através das obras básicas, é um cuidado que ela tem tido de a cada momento nos lembrar. Percebam, os senhores, que essas lições, essa lição que estamos lendo hoje, para os que frequentam há mais tempo, de meses em meses, são repetidas aqui. E a gente que chega recentemente, a gente pensa assim, o mesmo assunto, e a hora que a gente vai estudar um assunto, a gente fala que sejam mais 1000 vezes. Porque o exemplo de Cristo, embora simples na leitura, ele é difícil para a gente operar em nós essa transformação. Então, essa repetição é em homenagem à importância do assunto. Eu digo mais, imprescindibilidade. Não podemos postergar a nossa transformação a pretexto de já ter ouvido esse assunto no ano passado nesta casa. Porque cada um que lê tem a sua interpretação, o seu ângulo de visão. E é importante que ouçamos. E essa experiência estamos vivenciando na 7ª Semana Espírita, que está em curso, sob a coordenação da FEEL. Hoje será o encerramento, acho que às 20 horas de hoje, na Federação Espírita. Movimento, evento que está sob a coordenação da doutora Márcia, nossa presidente, nas reuniões que pudemos, nas palestras que pudemos ouvir em razão desse evento, o quanto aprendemos, apesar do tema ser sempre já conhecido da gente. Mas a leitura cada vez é diferente, porque ela depende da evolução daquele que está expondo. Eu tenho certeza que um palestrante mais qualificado daria a esse tema que estamos discutindo hoje uma profundidade muito mais superior do que aquela que podemos dar. Mas cada um segundo as suas obras. É 18 horas. Então, estamos até convidados para lá estar às 18 horas para o fechamento, para o encerramento. Então, meus companheiros, vamos, a partir desta lição, já nos perguntarmos o que eu devo e posso melhorar em mim mesmo para me qualificar como cristão e como espírita. Que obra do bem eu posso integrar para
dar a essa mensagem a materialidade indispensável. Que trabalho é executado na casa espírita, capaz de, colaborando com esse movimento, operar as transformações daqueles que chegam. Na mansão nós temos lá trabalhos mais variados. Médicos, fisioterapeutas, advogados, psicólogos, psiquiatra, e nós ainda não tivemos essa chance de integrar. Vamos nos perguntar, o que eu posso colaborar nesse movimento de apoio àqueles que estão carentes de, seja um aconselhamento, seja um atendimento, o que eu devo fazer? Que obra posso produzir? Porque sendo filho de Deus e seguidor do cristianismo, eu haverei de produzir algo que me faça diferente do que comumente se vê. Muitas vezes, para ser bons cristãos, bons espíritas, um conselho que possamos dar em favor de alguém para salvar alguém que esteja em momento de dificuldade, terá sido a grande obra que teremos feito. Às vezes, o conselho, o saber ouvir, resgata uma vida. E exemplos temos nesses centros de valorização da vida. As pessoas que em estado de depressão, de desespero, procuram esses centros de aconselhamento e, através da voz carinhosa, bondosa, generosa daqueles que estão do outro lado da linha, cuja face não se vê, mas se vê presente esse coração de verdadeiro cristão. Que possamos nós, então, a partir de hoje, através dessa reflexão, identificar em cada um de nós que virtude devemos aperfeiçoar para produzir essa obra que é a consequência da nossa existência e que é o desafio de nós enquanto encarnados. Então, que possamos, convidados por Simeão, mas também advertidos por ele, porque ele diz, não basta dizer Senhor, Senhor. Interpretando a mensagem do Evangelho, nós temos que nos qualificar, nos transformar. Então, atendendo esse chamamento, mais esse, produzido pelo Cristo lá atrás, mas interpretado por um Espírito superior na codificação da doutrina, possamos descobrir em nós essa potencialidade que temos para praticar o bem e cumprir esse amor incondicional, seguindo sempre a trilha do Cristo. E o primeiro passo é essa frequência permanente e o estudo da doutrina espírita. Que o Cristo nos ampare hoje sempre. Assim seja.